Olá, boa tarde. Estamos de volta ao nosso JM News. E hoje eu estou aqui na presença do promotor de Justiça, Fernando Krebs. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, né? Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde. Doutor, o que o senhor acha do sistema de encarceramento do nosso país atualmente? E ele é sempre objeto de muitas críticas, né? Que existe um encarceramento em massa, né? Mas, na verdade, quando a gente vai ver as estatísticas, né? Isso não é verdade, porque a maior parte dos delitos praticados no Brasil não são punidos, e não são punidos com encarceramento. Além do mais, em razão da pandemia, todos os presos do regime aberto e do regime semiaberto em Goiás estão em liberdade, né, cumprindo pena, portanto, apenas com tornozeleira eletrônica, que permite o monitoramento por parte do Estado. Mas eles não estão mais encarcerados, né, não estão cumprindo pena lá no regime aberto ou no semiaberto e provavelmente, eu acredito, que nem retornem a estes regimes, ainda que haja o fim da pandemia. Portanto, quem está cumprindo pena hoje no regime prisional, não só em Goiás, mas no Brasil, que essa é uma tendência de todo o país, são aqueles presos condenados a mais de 8 anos de pena. Portanto, são os homicidas, e nem todos os homicidas, mas os homicidas de homicídios qualificados mais graves, de estupro, os traficantes, né, os latrocidas e alguns condenados por roubo, porque muitos condenados por roubo em Goiânia, em Goiás, cumprem a pena em regime semiaberto com monitoramento de tornozeleira eletrônica. E olha que é roubo, não é um crime qualquer, é um crime grave, é um crime perigoso, não é? Agora, nós abandonamos os nossos presídios ao longo da história. Um outro estado investiu nisso, como o estado de São Paulo. O Brasil mesmo, o governo federal, ele só tem 5 presídios em todo o país. São presídios de segurança máxima. Não chega nem a um presídio por região, não é? E eles só recebem os criminosos de alta periculosidade, como Fernandinho Beiramar e companhia. Goiás mesmo chegou a remeter alguns presos para retirar esses presos de maior periculosidade do nosso sistema prisional. Mas felizmente foram inaugurados alguns novos presídios. Nós temos um novo presídio em Anápolis com 300 presos, né, que é um presídio para segurança máxima. Nós temos um novo presídio em Águas Lindas, em Planaltina, mais um outro no entorno do Distrito Federal, e isso aumentou a quantidade de vagas no sistema e a própria pandemia reduziu a pressão em razão da superlotação, mas ainda assim nós temos superlotação no nosso sistema, não tanto quanto no passado. Mas o que eu diria que aconteceu em Goiás de mais importante, a gente até divulgou ontem um relatório de inspeção do sistema prisional, é que, para o telespectador entender, e para ele lembrar, e um pouco atrás, né, alguns anos atrás, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo à época, esteve em Goiás para visitar o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. E ela foi desaconselhada pelo próprio Estado, alegando que ele não tinha condições de garantir a segurança da autoridade máxima do Poder Judiciário no Brasil. E olha só a vergonha e o absurdo. Não conseguia entrar dentro do sistema prisional. Algum tempo atrás, logo depois da ministra Carmen Lúcia, eu solicitei ao diretor-geral da administração penitenciária a possibilidade de fazer uma inspeção no sistema prisional em razão de um procedimento de nossa promotoria. E fomos também desaconselhados a comparecer lá por conta da falta de segurança. E agora estou substituindo temporariamente na 25ª Promotoria, que cuida da inspeção dos presídios. Fui lá, fiz a inspeção em janeiro. Fizemos dia 24, também no regime, dia 24 de janeiro, fizemos também no regime aberto, não é? E também na central de monitoramento e também no presídio militar, e pudemos entrar tranquilamente. O que a gente detectou? Qual foi a grande mudança? A mudança é que o Estado retomou os presídios em Goiás, que antes eram administrados pelos próprios presos, transformando-os em verdadeiros escritórios do crime. Lá eles podiam tudo. Você já deve ter visto o vídeo do pessoal, dos presos fazendo churrasco, jogando bilhar, não é? Usando telefone, filmando tudo com telefone. Isso já não é mais possível por uma medida muito simples e barata, econômica. Em Goiás estão sendo retiradas todas as tomadas de dentro das celas. E a iluminação das celas se dá de fora para dentro. Por isso não tem como carregar celular. Além disso, no complexo prisional, em todas as unidades dele, nós temos, além da esteira de controle de entrada de materiais, que evita a entrada de armas e outros produtos ilegais,
nós temos também o Botscan, que é um equipamento extremamente moderno e que vivia no governo passado abandonado, com falta de manutenção, etc. e tal, e hoje funciona perfeitamente. E ele faz uma radiografia corporal de todas as pessoas que ingressam no recinto, inclusive dos próprios funcionários do presídio. Há algum tempo atrás, nós tivemos aqui um debate onde alguns advogados criminalistas fizeram uma denúncia, né, que o senhor falou aí da pandemia, que devido à pandemia, os advogados eles precisaram fazer o agendamento, né, para ter contato com seus clientes. E muitos clientes alegaram estar sofrendo torturas, né, por esse tempo, né, as marcas não ficariam. Isso foi apurado? Sim, isso está sendo apurado. Quando eu assumi nessa 25ª promotoria, eu fiz em dezembro do ano passado, né? Final de novembro do ano passado. Há algumas denúncias anteriores feitas pela Comissão de Direitos Humanos da OAB e também pela Comissão Pastoral Carcerária e pela Defensoria Pública alegando maus tratos aos presos. Não é? E alguns presos, algumas fotos com presos com lesão referente à utilização de munição não letal, que é chamada bala de borracha. Agora é preciso chamar a atenção que essas mudanças todas no sistema prisional, ou seja, essa retomada por parte do Estado do sistema prisional, a redução ou quase inexistência de entrada de celulares, com os quais eles davam os golpes de WhatsApp para expropriar dinheiro do telespectador, a ausência de entrada de drogas, né, que prejudica não só o consumidor, mas também o fornecedor, inclusive advogados envolvidos no tráfico de drogas na defesa do crime organizado, a não entrada de armas no presídio e de outros ilícitos, não é? A retirada da cantina que era utilizada para extorquir dinheiro dos presos, não é? Agora nós não temos mais uma cela com preso e outra com 40 presos, como acontecia antes, porque eles vendiam vaga lá dentro, vendiam benefícios, não é? Eles exploravam e expropriavam os próprios familiares dos presos e os presos mais frágeis, né? Os líderes de facção. Esses líderes de facção foram todos isolados em presídio de segurança máxima do Estado ou no próprio núcleo de custódia que eu visitei, inclusive, e que é um presídio em bom estado, não é? E que não tem superlotação, não é? Mas lá ficam justamente os líderes do crime organizado, das facções criminosas. Com isto, caiu a criminalidade não só dentro do presídio, caiu fora também, porque muitas vezes o presídio era um polo irradiador da criminalidade que ocorria aqui fora. E se hoje Goiás tem os níveis de criminalidade reduzidos consideravelmente, muito se deve justamente à retomada dos presídios. Esta retomada contrariou os interesses dos presos, dos familiares dos presos, não é, dos seus advogados, não é, e daqueles que ganhavam com essa situação, inclusive de funcionários públicos, policiais penais, antigamente chamados de agentes penitenciários, não é, que recebiam propina, inclusive VPTs. Não é? E isso gerou uma explosão de denúncias aí de maus tratos e tortura. Nós não constatamos nenhuma no período que nós estamos atuando nessa promotoria. Agora, tentativas de motins ocorreram dentro dos presídios e a polícia penal ela tem que agir com rigor para manter a ordem e a disciplina com a qual os presos não estão acostumados. Inclusive, ao visitar esse sistema prisional todo, né, eu pude perceber a limpeza do local, eu pude perceber que não tem cheiro característico de presídio. Né? Agora, tudo isso exige que o preso mesmo limpe a sua cela, coisa que não fazia antes. Até porque ele andava no presídio o dia inteiro, solto, né? E hoje ele fica a maior parte do tempo na própria cela. Mas aqueles que têm bom comportamento podem trabalhar, estão trabalhando. Nós temos as indústrias lá no complexo prisional, eu visitei, não é? Conversei com diversos presos que estão satisfeitos em poder trabalhar. Não é? Eles passam o dia inteiro soltos, eles ficam nos chamados modos de respeito, que são pequenas celas que não tem grade, mas tem televisão, tem cama para todos eles, não dormem no chão, etc. E esse é também um estímulo para que os demais presos também trabalhem. Só que muitos não querem trabalhar e também não querem ler e não querem estudar. Lá tem uma escola pública estadual lá dentro que faz o ensino de jovens e adultos, faz também o ensino fundamental, promove isso, mas muitos presos não querem estudar e não querem ler e não querem remir a sua pena. E o que o senhor acha que se deu para chegar a tudo que aconteceu no sistema prisional? Descaso, corrupção, falta de prioridade, falta de seriedade e de honestidade por parte dos gestores do sistema. Não é? Hoje nós temos gestores sérios, honestos, corretos, não é? Disciplinados e comprometidos com a qualidade do serviço. O resultado é esse. Não é? Quem está reclamando é quem perdeu regalias, quem perdeu dinheiro,
né? Quem perdeu dinheiro com seus clientes, né? Porque vivia do crime, vivia do tráfico de drogas, né? Vivia dessa situação. Não é? E essas denúncias, a maior parte delas são improcedentes. Nós temos observado, inclusive, aquelas que são formalizadas judicialmente, inclusive pela Defensoria Pública, que pede para fazer o exame de corpo de delito, é feito o exame de corpo de delito, não é detectada nenhuma lesão. Agora, pode ter ocorrido, sim, pontualmente, alguma lesão em preso por conta de tentativa de rebelião, de motim. Os presos atiram coisas nos policiais penais também, desacatam os policiais penais, não querem cumprir as ordens dos policiais penais, não é? Promove a balbúrdia e a desordem no presídio. E aí a polícia não pode chegar lá com flores, ela faz o uso comedido da força, que ela tem autorização legal para fazê-lo. Até para resguardar a própria segurança. Sem dúvida. Agora é preciso destacar também que foi feita uma reforma muito boa, excelente, na POG, que era sempre um grande problema no complexo prisional. Ela era um prédio que, para muitos, teria que ser demolido, teria que ser implodido. Eles conseguiram, ela tem duas alas. Uma ala, a ala A, foi totalmente reformada, pintada de branco, não é? Melhorada a iluminação, colocada grades num corredor antes das celas, de tal maneira que se criou um grande corredor de segurança para os próprios policiais penais e para os visitantes. Eu visitei o presídio, não fiquei sequestrado lá dentro, como já aconteceu com promotor e juiz no passado, vide Pareja. Não é? Então nós não vivemos mais nessa situação de zona de esculhambação, onde o crime dá as cartas. Não é? Quem dá as cartas agora é o Estado. Além disso, está sendo reformada a ala B. Na casa de prisão provisória, existe uma empresa ligada à Hering, que fabrica, que embala roupas, e os presos, até mesmo da CPP, podem também trabalhar. Não é? Os presos que estavam na ala B estão indo para a central de triagem, e os da central de triagem, que é o presídio até novo, mas que foi depredado pelos presos, com menos de 8 anos de existência, estão indo para o semiaberto. É claro que o sistema tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos, está longe do ideal, né? Mas com certeza houve um avanço, até porque a gente hoje consegue entrar dentro do presídio, inclusive os advogados que reclamam e os defensores públicos estiveram lá recentemente para fazer a inspeção. Mas, lamentavelmente, eles só falam dos defeitos, não falam das coisas boas e dos avanços que ocorreram. Dr. Krebs, eu queria te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado, a gente que agradece. Então é isso, pessoal. Nosso bloco de entrevistas vai ficando por aqui. Mas não saia daí, logo após nosso intervalo, Cris Soares volta com seus debatedores.